Olá, eu me chamo Luiz Aloysio Rangel, sou historiador, estou lançando pela editora Contexto meu livro História e Ficção Científica, Locomotivas, Androides e Outras Viagens do Metaverso. Esse livro tem a proposta de abordar o processo histórico de formação do mundo contemporâneo sob a perspectiva de livros e filmes de ficção científica. E a ideia desse trabalho surgiu porque, como pesquisador, eu sempre me atraí por essa forma bastante particular como a ficção científica consegue expressar as ideias e as expectativas e também as angústias que se mostram relevantes para as pessoas em cada momento da história, ou seja, numa época um tema importante pode ser a eletricidade e num outro momento vai ser a engenharia genética, a inteligência artificial. E quando a ficção científica aborda esses temas, ela acaba fornecendo pistas importantes de como as pessoas pensavam e como se relacionavam com os conhecimentos, com as crenças e com os próprios artefatos que são típicos do cotidiano delas. Ou seja, mesmo que de maneira não intencional, a ficção acaba documentando aspectos daquela história que conseguem dizer para a gente muito sobre como aquelas pessoas viviam, como elas percebiam o mundo delas. E isso se revela, inclusive, pelas perspectivas de futuro que elas imaginavam a partir do tempo presente delas. Então, esse trabalho se dedica fundamentalmente a localizar essa historicidade que essas obras carregam consigo, demonstrando, para além da vocação como um produto de entretenimento que a gente conhece, também a propriedade que elas têm como registros documentais da história. E ao fazer isso, esse livro ajuda o leitor que gosta de se entreter com ficção científica, assim como eu, a perceber que através daquelas obras que ele está consumindo, ele também está desvendando a própria história dos fenômenos que ajudam ele a situar, a entender os dilemas importantes da sua própria realidade. Quando a ficção traz esse aspecto de cientificismo, ela cria um lastro com a realidade que diz pra gente que aquela ficção pode de fato se converter em realidade. E é aí que a ficção científica então devolve para o seu leitor ou espectador, no caso do filme, uma crítica sobre as questões que estão pautando o desenvolvimento daquela sociedade e forçando a reflexão sobre aquilo. Eu entendo que esse livro interessa a um público bastante variado, porque ele trata de assuntos que são populares. A ficção científica tem muitos aficionados, mas sendo mais específico, é um trabalho sobre história das ideias, que tem naturalmente a sua contribuição direta para a história da arte, porque a ficção científica lida com linguagem, com estética, com expressão de ideias, com propostas de interpretação da realidade. A ficção ela vai muito além da literatura, do cinema, ela chega às artes visuais, ao videogame e assim por diante. E esse livro também contribui com uma história da ciência, porque aborda o processo de como a prática científica foi se profissionalizando, foi se institucionalizando, foi redimensionando os lugares da razão e da fé para se tornar um recurso fundamental da política, da economia, da cultura no sentido mais amplo. Eu queria agradecer a Contexto pela oportunidade, principalmente pelo carinho que toda a equipe teve durante a produção desse livro, e aproveito então para deixar o convite para que todos conheçam o resultado desse trabalho.